Apelidado de novo Messi no início da sua carreira, o atacante Juan Iturbe, meia esquerda, ponta esquerda, joga ali pelas beiradas com bastante velocidade, entra em pauta no Goiás, pelo menos é o que garante Juliano Moreira, da Rádio Bandeirantes aqui de Goiânia. No vídeo de hoje eu quero trazer os detalhes sobre esse jogador que começou a sua trajetória de uma forma espetacular, jogou muita bola não só aqui na América do Sul, mas também principalmente lá no futebol italiano, acabou não correspondendo àquela expectativa que se criou dele de ser o melhor jogador do planeta, mas é sim um atleta espetacular para os padrões do Goiás e principalmente de Campeonato Brasileiro, na minha visão, um jogador muito interessante para a disputa da Série A e principalmente em relação aos que já tem hoje dentro do elenco do maior do Centro-Oeste. No vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre esse assunto e de fato, qual paraguaio será contratado pela direção do Verdão. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like e também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Hoje mais cedo eu falei sobre um outro paraguaio, o Danilo Santa Cruz, meio campista que também pode chegar aqui no Verdão, deixar esse vídeo na tela final. Eu já tinha até gravado um vídeo sobre o Lelê, atacante do Volta Redonda que também é pretendido pelo Verdão. Entretanto, com essa informação do Iturbe, vou deixar o do Lelê para amanhã, fechado? Quero passar o recado também aqui do nosso apoiador do canal, o Corredor Esmeraldino, para você concorrer a uma camisa autografada pelo goleiro Tadeu por apenas R$ 4,99. Isso mesmo, cada rifa custando R$ 5,00 apenas e você pode encontrar lá no Corredor Esmeraldino no Instagram e também o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, exclusivamente para a rifa. O Corredor Esmeraldino, que será uma empresa dedicada apenas para produtos especializados do Verdão, 100% liberados também, com todas as concessões do maior do Centro-Oeste e com a qualidade impecável, seja ali de camisas com estilo minimalista, shorts, bonés, copos, canecas e muito mais. O nosso novo parceiro aqui do canal, em breve também outras novidades a respeito aí para você incrementar dentro do seu dia a dia produtos oficiais do Verdão. Agora inicialmente com essa camisa autografada do goleiro Tadeu por apenas R$ 4,99. Essa rifa vai estar aqui, o link vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse nome paraguaio espetacular que pode estar pintando aqui no Goiás. Pode não ser o melhor jogador na sua fase atualmente, mas se a gente olhar para o histórico é muito maior do que as últimas contratações que a gente estava vendo aqui no Goiás ou até mesmo imaginando para a sequência do ano, que é o Juan Manuel Iturbe, esse jogador que é nascido na Argentina, porém de pais paraguaios. Desta forma, ele defendeu a seleção da Argentina no Sub-20, ainda naquelas temporadas ali de 2010, 2011, e a seleção principal do Paraguai em algumas partidas da Copa América, de 2 edições, e também das eliminatórias com a camisa paraguaia. O Juan Manuel Iturbe, essa informação é lá do Juliano Moreira, da Rádio Bandeirantes aqui de Goiânia. Muito obrigado, rapaziada. Ele não cravou que o Iturbe é o paraguaio que está fechando com o Verdão. Ele apenas falou que existe uma possibilidade, pode ser esse paraguaio que está sendo contratado pelo Goiás, sim, o Iturbe. Isso porque ele diz que está saindo da Grécia, o Iturbe deixou a Grécia no começo desta manhã, desta quinta-feira, e estava para Roma, indo para a cidade de Roma, onde ele inclusive jogou quando teve a sua passagem lá na Roma, na Itália, nas temporadas ali de 2016, também até o comecinho de 2017. E depois disso, desembarcaria aqui no Brasil, possivelmente para fazer os exames médicos e fechar com Goiás. Ele não cravou que o Iturbe é esse jogador, entretanto deu essa possibilidade desse outro jogador paraguaio e fazendo alusão também àquela bandeirinha que o Goiás colocou no seu Twitter ontem, por volta ali das 9 horas, 10 horas da noite, ainda na última quarta-feira, uma bandeira do Paraguai. Eu já falei sobre o outro meio-campista, no caso o Santa Cruz, meio atacante de 27 anos de idade, que pode ser também essa possibilidade aqui no Verdão. Esse vídeo vou deixar aqui na tela final. Para acrescentar ainda mais da nossa informação, o Thiago Menezes, lá da Rádio Band News de Goiânia, ele garantiu que esse nome do Iturbe não é o que está em pauta atualmente no Goiás. Não, ele garantiu que o Iturbe não é esse jogador. A informação que ele tem que o Iturbe não é esse paraguaio que está a caminho do Verdão. E em relação ao Santa Cruz, ninguém conseguiu cravar absolutamente nada até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, trazendo aí os dois lados da história. O pessoal da Rádio Bandeirantes dando essa possibilidade, que pode sim ser um jogador de 29 anos de idade pelas beiradas. E o Thiago Menezes, lá da Rádio Band News, diz que esse nome não é discutido no Verdão neste momento. O nome que ele tem não é do Juan Iturbe. O que eu posso agregar aqui mais pra gente? Já trouxe essas duas informações. Ah, tá.
O Goiás, ele nesse momento, ele quer pelo menos 3 reforços, basicamente até a metade do mês de fevereiro. Esse jogador paraguaio possivelmente vai chegar no Goiás no máximo até amanhã, na sexta-feira, ali no período da noite, a gente já pode ter, inclusive, um anúncio eventualmente ali no final de semana. O Goiás, nesse momento, prioriza 3 reforços, sendo deles um meia atacante, um outro ponta, de preferência pelo lado esquerdo do campo, e mais um centroavante. Esse centroavante, basicamente, um cara mais jovem para competir com o Nicolas e também o Matheus Peixoto. Se a gente pegar os nomes que hoje estão em pauta no Goiás, se encaixa perfeitamente dentro disso. O Santa Cruz é um meia atacante que pode fazer essa função, né, de um camisa 10. O Iturbe joga pelo lado esquerdo do campo. E o Lelê, o outro centroavante do Volta Redonda, também é esse jogador, né, que se encaixa dentro dessa lista. Então, vai por um caminho que a gente vem comentando, né, aqui com vocês nos últimos dias. O André Rodrigues, ele garantiu que é um brasileiro e outro estrangeiro chegando aí no Verdão, mas eu não duvidaria que pode sim ser 2 gringos, né, pintando aqui no maior do Centro-Oeste. O Iturbe, que lá no futebol da Grécia, atualmente ele defende o Aris Salônica, uma equipe bem tradicional também no futebol grego. Não é o principal, mas certamente tem ali o seu valor também dentro do campeonato grego e atualmente, né, vem jogando com uma certa frequência. A última atuação dele, inclusive, agora no dia 29 de janeiro, numa derrota para o AEK Atenas. O Iturbe, né, foi titular nesse compromisso. Somando nessa temporada 22-23, onde a Grécia se encontra na metade da temporada, 25 atuações, 2 bolas na rede e outros 2 passes para os seus companheiros. Para completar aqui a informação lá no futebol grego, ele tem contrato até o dia 30 de junho de 2023, ou seja, na metade da nossa temporada aqui e ao final da temporada europeia. Pode sim tranquilamente antecipar essa sua situação contratual lá no Aris de Salônica, né, aquela região importante dentro da Grécia. Para falar aqui sobre as principais características do Iturbe, esse ponta esquerda, ponta direita, pode fazer os dois lados. 1,73 m, canhoto com uma grande velocidade. Hoje ele não é tão rápido quanto ele já foi. Mesmo assim, é um jogador que tem uma explosão inacreditável. Eu lembro de jogar com ele ali no FIFA, né, mais ou menos em 2016, 2017, era um dos jogadores mais velozes que a gente tinha no jogo. Era muito mais rápido do que o Neymar, do que qualquer outro. Messi nem se comparava, o Mbappé não existia naquela época ainda, né? Era fenomenal, assim, de correr era um absurdo, né? Um cara que, se eu não tiver encarado no jogo, era quase 100, era algo próximo de 95, 96 de velocidade. E isso, assim, ele não deixou de ser um jogador veloz, muito pelo contrário. Segue ainda tendo essa característica, porém aprimorou a sua finalização. Eu vou pegar exclusivamente o que eu acompanhei dele no Pumas e também no Aris, né? Alguns lances que eu assisti. No Pumas, principalmente, ele jogava pelos dois lados no futebol mexicano e tinha uma jogada clássica, que era jogar principalmente na ponta direita e trazer a bola para a perna esquerda, né? E buscar, por exemplo, uma finalização com grande potência. Aprimorou bastante esse quesito, que era muito falho ainda quando ele defendeu, por exemplo, a Roma, lá em solo italiano. Agora, por último, né, ele vinha tendo uma finalização melhor, arriscando, por exemplo, de longa distância. Além disso, uma habilidade assim absurda, né? Um jogador fora de série mesmo. Apesar de não ter se tornado aquele jogador que muitos, né, falavam na imprensa argentina de ser o novo Messi, ou até mesmo um Messi paraguaio, um Messi guarani, como eles utilizavam ali em meados de 2011 e 2012, a técnica do cara é difícil de tirar, né? Ainda assim, tem essa baita velocidade, uma explosão e domínio de bola. Aquele que passa o pé em cima da bola ali, a marcação fica na saudade, né? Jogador que também, se quiser, encara e vai até a linha de fundo para buscar esses outros lances, né, de maior perigo. Também tem um bom cruzamento, então o principal dele é trazer a bola para o pé canhoto, cortando ali para a região mais central do campo e chutando de longa distância ou até mesmo fazendo um cruzamento. Mas como eu falei para vocês, quando ele joga na ponta esquerda, aí sim é aquele jogador mais agudo, de chegar, por exemplo, até a linha de fundo, arrancada e para cima da marcação. É um jogador muito interessante, apesar, né, de ter caído um pouco de rendimento nas últimas 2 temporadas, né? Perdão, nas 2 últimas ligas que ele disputou, desde 2017, né? Que ele foi lá para o futebol mexicano e agora nas 2 últimas temporadas no futebol grego. Então esse cara de grande velocidade, explosão, chegar até a linha de fundo, arrancar, fazer dribles, né, em cima da marcação, 1,73 m, apenas canhoto e arrisca também bastante de fora da área, aprimorando esse quesito, sem considerar também o jogo físico. Quando ele defendeu, por exemplo, a Roma, lá nas temporadas de 2015 e 2016, era um jogador muito fraco fisicamente, né? Então, qualquer pequeno contato, ele já poderia cair ou algo nesse sentido. Agora não, incorporou muito mais, né? Acho que por ter essa outra qualidade também de pegar bem na bola de longa distância, acabou acrescentando
dentro da sua característica de jogo. Pra gente falar agora sobre... eu vou deixar aqui pra gente aqui o mapa de movimentação dele, com a camisa do Aris, lá no futebol grego, nesta atual temporada 22-23, pode observar uma grande movimentação pelo lado esquerdo do campo, tá? A gente observando aí pelo lado esquerdo do campo, alguns outros pontinhos também no lado destro. Lá no futebol mexicano, eu vou deixar aqui para vocês também, na Liga Apertura de 2020, pelo Pumas, né? Pelo Pumas FC, lá na temporada de 2020, também um mapa mais preenchido nos lados esquerdo, né? No lado esquerdo também do campo. E é bom a gente avaliar esse mapa para a gente pegar, por exemplo, um recorte recente do jogador. Não adianta eu vir aqui falar apenas do seu destaque, quando ele surgiu, por exemplo, lá no Cerro Porteño, no River Plate, nas categorias de base da seleção argentina, e não mostrar a realidade, que assim, não é um ruim jogador, mas que é diferente daquela expectativa que havia sido criada, e esse mapa de movimentação ajuda a gente a entender um pouco mais a respeito desse assunto. E para finalizar sobre os mapinhas aqui, lá do SofaScore, recomendo você demais utilizar o SofaScore também, com a camisa do Torino, na Série A do Campeonato Italiano, das temporadas 16 e 17. Deixar aqui para vocês observarem também uma movimentação mais pelo lado direito do campo, diferentemente do que, por exemplo, ele vem fazendo, né, nessas duas últimas 3-4 temporadas. E para falar aqui, finalizando o nosso vídeo rapidamente sobre essa longa carreira do Juan Iturbe, né, até aqui na sua trajetória, 29 anos de idade, nasceu em Buenos Aires, como eu falei para vocês, os pais dele são paraguaios, né, e ele defendeu a seleção da Argentina. Quando ele começou com grande destaque, ainda nas categorias de base do Cerro Porteño, estreando no profissional em 2009, inclusive em 2009 teve o jogo entre Goiás e Cerro Porteño, né, ainda não consegui confirmar se ele estava presente naquele jogo. Em 2010 teve um grande destaque, o Cerro chegou inclusive até as semifinais da Libertadores da América, e ele foi negociado com o Porto por 1,5 milhão de euros naquela ocasião. Ele defendia a seleção argentina no Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2011 e também em 2013. Ele participou com a camisa da seleção argentina. Foi vendido ao Porto, só jogou 6 jogos por lá, voltou aqui na América do Sul no River Plate com 17 jogos e 3 bolas na rede em 2013 e retornou para o futebol europeu, emprestado pelo Porto ao Hellas Verona, equipe da primeira divisão do campeonato italiano, onde jogou muita bola naquela temporada. 33 partidas com 8 gols marcados, sendo negociado com a Roma por uma quantia, olha, absurda, né? Por 22 milhões de euros, isso mesmo, 22 milhões de euros lá na temporada de 2014. Se hoje 22 milhões de euros já é uma quantia exorbitante, só jogar 10 anos basicamente, né, para trás. Uma quantia assim fenomenal. Naquela ocasião, o Iturbe, eu vou até confirmar aqui direitinho, ele estava com, não tô conseguindo, 21 anos, tá certo, que a bandeirinha da Argentina me confundiu. 21 anos de idade que ele tinha naquela ocasião, quando foi negociado em definitivo com a Roma. Na primeira temporada por lá, 37 jogos, 4 gols marcados e 2 assistências. Como eu falei para vocês, um jogador de muita velocidade, mas que não definia muito bem as suas jogadas, sabe? Errava muitos gols, enfim, tinha aquela evolução natural e o jogador ainda muito jovem. Na temporada seguinte, mais 19 aparições, com apenas uma bola na rede, com a camisa da Roma, né? E foi repassado para o Bournemouth, equipe da primeira divisão do campeonato inglês. Só fez 4 partidas por lá, nenhuma delas como titular, e acabou deixando o clube inglês. Voltou para a Itália, fez mais 12 jogos na Roma, foi repassado ali sem convencer muito para o Torino também, mais 17 aparições com uma bola na rede e 3 assistências, até algumas partidas ok, mas não conseguiu convencer muita coisa não. Na temporada de 2018, aí sim chegando no futebol mexicano. As suas melhores temporadas, inicialmente no ano de 18 e 19, pelo Pumas, né, foram 38 jogos com 8 bolas na rede. No ano seguinte, entre Pachuca e o próprio Pumas, foram mais 26 atuações e apenas 2 gols marcados. E o último ano dele por lá, do Pumas, né, naquele mapa que eu mostrei aqui para vocês, no ano 2020/21, 35 aparições com mais 2 gols marcados. Não vem de números absurdos, não. Acho outro ponto também para a torcida se ligar também, que não é aquele mesmo jogador que defendeu, por exemplo, o Hellas Verona, principalmente lá no campeonato italiano. E agora na Grécia, vou até pegar aqui o número atual. No ano passado, na temporada passada, melhor dizendo, 36 jogos e apenas 2 gols e outras 2 assistências, sendo aí das suas participações pelo Aris, né? Foram 33 jogos e apenas 18 deles como titular. E nesta atual temporada também não vem convencendo
rendendo tanto assim não. Apesar de ter sido titular no seu último compromisso, agora no dia 29 de janeiro, foram 25 partidas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, também 2 bolas na rede e outras 2 assistências. Pegando aqui os seus números como titular, nesta atual temporada, 17 jogos, né, no Campeonato Grego e 9 deles apenas como jogador titular. Participou também da Conference League, né, aquela competição do terceiro escalão ali dentro do futebol europeu, e marcou um gol lá na Grécia. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, mesmo em fase negativa, né, digamos assim, dentro da sua carreira. Acho que tem sim futebol para agregar aqui dentro do futebol brasileiro, ainda desde que esteja dentro da realidade financeira do Verdão. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo nos comentários. Eu deixei a camisa da Roma aqui, não quero ver ninguém me pegando no meu pé porque o negócio é vermelho. É óbvio que a gente não gosta de vermelho aqui no Goiás, né, mas eu tinha essa camisa da Roma ali e falei, vou pegar e acrescentar aqui no nosso estúdio. Pode deixar a sua opinião, vou deixar aqui na tela final também o nosso vídeo que eu gravei ontem, né, hoje ainda, sobre o outro paraguaio que vem sendo especulado no Goiás, o Danilo Santa Cruz, né? Eu confundo Daniel, não, mas é Danilo Santa Cruz, que pode pintar aqui no Verdão também. Pode deixar a sua avaliação. O nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo. E o link do nosso apoiador aqui do canal, o Corredor Esmeraldino, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!